Potências infinitas, tudo bem com vocês? Bom dia! Cris aqui do canal Inspirações para Ser, com mais um preceito diário aí do dia 11 de abril, né, gente? Daí, deixou Deus acompanhar vocês ontem? Pensou na alegria do Pai vendo vocês aqui todos os dias, 6 horas da manhã, acompanhando esses estudos para trazer mais alegria, mais confiança em você mesmo, porque é isso que Deus quer, gente. Deus quer que você o quê? Sinta essa confiança, sinta esse sucesso, sinta essa prosperidade, sinta esse amor, essa alegria, essa harmonia, essa paz. É só isso que Deus quer, sabe por quê? Porque depois, como diz, né, como Neville fala, tudo ao redor vai começar a seguir você, a prosperidade vai seguir você, a alegria vai seguir você, o amor vai seguir você, a paz vai seguir você. Lembre-se sempre disso. Lembre-se dos pensamentos que você está tendo todos os dias. Peraí, o que eu pensei agora? O que eu pensei? Preste atenção nos seus pensamentos. É assim que a gente começa a ter consciência de cada palavra, cada pensamento que nós temos. E lembre-se, tudo na vida somos nós que criamos. Ah, Cris, mas eu criei aquele acidente? Criou. Ah, Cris, mas eu criei essa falta de dinheiro? Criou. E criou não foi porque gasta um monte, né? Porque a gente tem aquele medo da falta. Então quando a gente vai gastando, só que você gasta, lembra que fala no livro Alegria e Triunfo? Você gasta com aquele sentimento de com medo da falta, o que vai acontecer? Vai faltar. Mas o que Deus é, gente? Deus é infinito. A prosperidade, né, as coisas de Deus são ilimitadas e o dinheiro também é ilimitado. Quando a gente pensa que o dinheiro é limitado, então quer dizer, o dinheiro não é de Deus? Claro que é de Deus, gente. Tudo que está aqui é de Deus. Tudo é criação de Deus. Tudo é porque você é um Deus. Então, como nós somos deuses, nós criamos também. Mas Deus é o quê? Deus é beleza, harmonia, perfeição, amor, alegria, prosperidade, inteligência, sabedoria, criatividade, sucesso. Deus é tudo isso e muito mais. Então, quando a gente pensa na limitação, eu sempre escutei, né? Ah, a Cristiane é muito vaidosa, nunca vai ter nada na vida. Por quê? Por que eu ouvia isso? Porque a minha família tinha medo da falta. E eu internalizei isso. E ainda mais, né? De uns 10 anos pra cá, internalizei muito mais ainda. Muito mais ainda. Quando eu tive a minha filha, quando eu fiquei sabendo da minha gravidez, primeira coisa, meu marido tinha acabado de arrumar um emprego e eu já estava trabalhando, então eu que cuidava da casa financeiramente e tudo mais, né? E ele tinha acabado de arrumar um emprego, passado num concurso, e aí eu me revoltei com Deus, gente. Eu me revoltei de uma forma assim que vocês não têm noção. Eu falei, dá com uma mão e tira com a outra, porque era a primeira vez que eu ia ter um pouquinho de paz, vamos dizer assim, né? Só que daí, o que aconteceu? Eu estava grávida. E quando a gente engravida, a gente sabe que muda tudo na nossa vida, né, gente? Muda tudo na nossa vida. Eu não queria ter engravidado. E graças a Deus, eu sempre tive um conhecimento muito bom. E a minha filha hoje, ela é maravilhosa. Porque eu nunca fiquei maldizendo, eu sempre falei a verdade pra ela, sabe? Então quando eu vejo um filho revoltado assim, com uma mãe, né, que às vezes engravidou sem querer, né, tudo começa quando logo que você engravida, gente. Tudo começa na barriga, a educação do seu filho começa lá. Logo que você já engravidou, já começa a educação do seu filho. Então eu sempre conversava com a Valentina na minha barriga, né? Filha, a mamãe não queria você, mas você está aqui, eu vou amar você, eu vou fazer de tudo para você ter uma vida feliz e alegre. Eu ainda não amo você, mas eu vou amar, eu vou cuidar de você, eu vou fazer tudo o que me é possível para você ser feliz, alegre na sua vida. Então, gente, e aí hoje ela é uma criança feliz, ela vive cantando, ela canta o tempo todo.
ela já acorda feliz, sabe? Então, isso me traz a maior felicidade. Então, aí depois de uns 10 anos, né, gente, a gente sabe que fez, mas aí demorou pra eu tirar isso da minha cabeça, né, que Deus dá uma coisa e tira outra. O que adianta dar uma coisa e tirar outra? Deus não tira nada. Deus, ele só acrescenta. Só que olha a força que teve a minha palavra. Olha a força que tem a palavra, gente. E aí eu passei por muitas dificuldades, como eu já falei aqui pra você no canal, né? Mas hoje, graças a Deus, eu voltei, né? Graças a minha força de vontade, né? E a todos os estudos que eu tenho aí, e que eu falei, não, tem que mudar isso aqui. Não é essa vida que eu quero pra mim, né? Então eu tô aqui compartilhando com vocês, dividindo com vocês tudo isso. Eu espero que vocês estejam aí assimilando, e eu espero estar agregando, sendo muita contribuição aí na vida de vocês, tá bom? Vamos lá para o nosso preceito do dia 11 de abril, vamos lá. É recomendável não tomar bebida alcoólica. Para orar, não há necessidade de fazer dieta, por exemplo, deixando de tomar chá ou de consumir sal. Sendo a oração um momento de encontro com Deus, não se mostre abatido. Ao contrário, utilize-se de todos os recursos que são bênçãos de Deus. Faça a barba, passe creme e penteie os cabelos, e ore com aspecto saudável e jovial. A mente alegre atrai fatos alegres. No entanto, não é recomendável consumir bebida alcoólica antes da oração. A bebida alcoólica deixa a pessoa alegre por alguns momentos, mas sendo uma espécie de anestésico, encobre a tristeza mental momentaneamente e torna a vida desregrada. Deixa de haver moderação e a pessoa passa a se vangloriar desse fato. Isso eu acredito aqui, na verdade, não só a bebida alcoólica, né, gente? Mas eu acho que qualquer coisa que você faça na vida, ele citou a bebida alcoólica aqui, porque na verdade a bebida alcoólica é vendida aí abertamente, né? Mas a bebida ou qualquer outra coisa que você use aí para espantar a sua tristeza, para encobrir a sua tristeza, isso não é bom nada, né? Que nem comida, muita comida, né? Então, o que eu entendo que ele quis dizer aqui da bebida alcoólica, não que você não possa beber, mas ele está trazendo pra gente o jeito que você está bebendo. Então isso aqui também a gente pode colocar como você está comendo. O que você está comendo no sentido do que? Você está comendo a sua tristeza? Você está comendo a sua angústia? Você está comendo a sua carência? Você está comendo a sua escassez? O que você está comendo? O que você está substituindo pela comida? O que você está substituindo pela bebida alcoólica? O que você está substituindo pela droga, né? Pelo cigarro? Então tudo isso, gente, não é só com relação à bebida alcoólica. É como você está aí vivendo a sua vida e vamos dizer, colocando mais um véu, né? Porque na verdade aqui a gente ainda está com véu. Nós estamos aí levantando os véus para poder enxergar toda essa beleza de Deus, toda essa alegria de Deus, enxergar realmente com os olhos de Deus a nossa vida, né? Tudo que está ao nosso redor. Então a gente está tirando os véus. E quando a gente toma uma bebida alcoólica, quando a gente come algo a mais, né? Quando a gente se droga, né? Quando a gente usa uma droga, um cigarro, tudo isso, gente, é mais véu que você está colocando diante dos seus olhos, para não enxergar o que você está passando. Aí você fala assim, ai Cris, mas você fala pra gente não enxergar. Sim, eu falo pra vocês olharem com os olhos de Deus. Mas quando você bebe, você não vai estar olhando com os olhos de Deus. Você vai estar olhando com os olhos da bebida alcoólica, que é uma alegria passageira. Você vai estar olhando com os olhos da comida, que é uma alegria, é um prazer passageiro. A mesma coisa é o sexo, né, gente? Quando a pessoa é viciada no sexo também, que traz aquele prazer momentâneo, né? Então, tudo isso, gente, são formas, são artimanhas, vamos dizer assim, do capeta, vamos dizer assim, entre aspas, né? Eu gosto de falar sai, né? São artimanhas que o nosso ser inferior faz com que nós façamos inconscientemente, né? Pra gente poder
fechar aí e não enxergar o que está acontecendo na nossa vida e não fazer o que precisa ser feito. E o que precisa ser feito, Cris? Orar, se juntar a Deus, se conectar com Deus. E não é um Deus fora de você, é dentro de você. Onde está a minha alegria? Onde eu perdi a minha alegria? Onde eu perdi a minha confiança? Onde eu perdi a minha confiança? Ah, foi em tal momento, ok. Volte lá naquele momento. Volte naquele momento e comece a olhar com os olhos de Deus. Aí a gente estava falando outro dia na Seichonoye, né? Que o pessoal fala assim, ah, o povo da Seichonoye é tudo alegre, tudo feliz, né? Vive no mundo da lua. Não é isso, gente. Sabe o que acontece? A gente agradece, não é a situação de problemas que a gente está passando, não. A gente enxerga aquele problema ou aquela situação com uma oportunidade de aprendizado. O que eu tenho para aprender aqui? Até outro dia eu falei pro meu marido isso, né? Comece a ver o que a gente tem para aprender aqui, que a gente está passando por essa situação na nossa vida, que nem um looping. O que eu estou pensando? O que eu estou deixando de fazer, que eu estou revivendo isso na minha vida há 10 anos, há 20 anos? Isso é uma coisa para pensar. Então é isso que a gente agradece. Quando a gente começa a agradecer a oportunidade de estar aprendendo com aquela situação, tudo na vida muda. Porque você não está vendo aquilo mais como um problema. E sabe como que vai ficar seu problema? Pequenininho, pequenininho, pequenininho. Porque tudo que você tira o olhar faz o quê? Murcha. Tudo que você põe o olhar, cresce. Então, tira o olhar, cresce o olhar aqui na alegria. Tira o olhar da tristeza, cresce o olhar na alegria. Use o seu fermento para crescer o que você deseja viver. Traga aquele sentimento de alegria, de amor, de êxtase, de prosperidade para a sua vida hoje. Tá bom, meus amores? Vamos ler mais uma vez aqui? É recomendável não tomar bebida alcoólica. Para orar, não há necessidade de fazer dietas, por exemplo, deixando de tomar chá ou de consumir sal. Sendo a oração um momento de encontro com Deus, não se mostre abatido. Ao contrário, utilize-se de todos os recursos que são bênçãos de Deus. Faça a barba, passe um creme e penteie os cabelos e ore com aspecto saudável e jovial. A mente alegre atrai fatos alegres. No entanto, não é recomendado consumir bebida alcoólica antes da oração. A bebida alcoólica deixa a pessoa alegre por alguns momentos, mas sendo uma espécie de anestésico, encobre a tristeza mental momentaneamente e torna a vida desregrada. Deixa de haver moderação e a pessoa passa a se vangloriar desse fato. Que coisa linda, né, gente? E ele fala aqui mais uma coisa. Lembra que eu falo pra vocês aqui que eu sempre apareço arrumada, bonita. Por quê, gente? Porque é meu encontro com vocês. É um respeito que eu tenho comigo e com vocês. Ai, Cris, você nunca vai aparecer desleixada? Gente, vai ser difícil. Vai ser difícil. Porque eu amo a maneira como eu sou. Eu amo. Muitas vezes eu sentia vergonha de ser assim. Porque na minha família ninguém é assim. Ninguém é assim na minha família. Então, eu às vezes sentia vergonha de ser como eu sou. Olha só como que chega, né? Então, todo mundo me olhava. Nossa, a Cris tá linda, sempre tá arrumada, sempre isso. Só que eu dentro de mim, eu sentia vergonha, apesar de gostar de me arrumar. Olha que coisa louca, gente. Olha que coisa mais louca do mundo. Então hoje, gente, eu sinto prazer, eu me amo ser assim como eu sou. Eu me amo, eu me aceito, eu me respeito, eu me perdoo. Leve isso com você hoje. Eu me amo, eu me aceito, eu me respeito, eu me perdoo. Eu sou o amor da minha vida. Eu sou a alegria da minha vida. Eu sou tudo que sou. Eu sou o eu sou. Lindo, né? Gente, que vocês tenham um dia aí mais abençoado da vida de vocês. Eu amo vocês. Fique em paz. Tenha fé. Acredite no seu potencial infinito. Potências infinitas. Até amanhã com o preceito do dia.
12 de abril. Olha aí, metade do mês praticamente, hein? Até lá!